A realidade é que a gente está se sentindo meio avô e avó hoje, com a lógica da IA. Porque no final não é. Ninguém tem uma habilidade tão grande quanto as pessoas que efetivamente estão usando. Claramente o Viver de IA não é o Telecurso 2000, porque tem uma diferenciação incrível que não é só educação. Eu acho que as pessoas são viciadas em educação e elas são alérgicas à execução na maioria das vezes. Como todo mundo é viciado em educação, todo mundo quer só aprender, aprender, aprender e muitas vezes não implementa. Eu acho que a sagacidade do que vocês estão trazendo é o ferramental. É o PowerPoint, o template do PowerPoint. Porque eu não sei fazer, mas pelo menos tem um template aqui que eu sigo, brinco e trago outras coisas, e aí você já sente o resultado de maneira muito pragmática depois da educação na execução. E o último lado deles é difícil ter essa execução. Essa é a grande verdade. A nossa parte de execução, grande parte das vezes, a gente não tem tempo. Então, o que vocês veem, assim, até para pegar um ponto do AI como ferramental pontual, acho que vez ou outra alguém deve ter entrado lá no chat GPT ou no Claude, feito alguma pergunta. Para quem não fez, já fez alguma vez na vida na Alexa, lá na tua casa e tal. Quando você conversa com a tua Alexa, nada mais é do que uma inteligência artificial falando com você, buscando fontes de dados primárias e trazendo isso da melhor maneira possível com comandos. Como é que a gente sai desse ferramental pontual, que é eu conversando com a Alexa em casa, vamos colocar assim, para ser um sistema integrado ao negócio, de verdade? Isso funciona para qualquer tipo de negócio. Existem negócios mais fáceis. Exemplo, tá? O Zé da padaria vai ter uma dificuldade muito maior de implementar IA do que efetivamente alguma empresa que é nativa digital e que de alguma forma está vendo. Não quer dizer que o Zé da padaria não vá utilizar, ele vai utilizar, mas o que vocês veem mais de sair desse lado pontual para o lado mais sistema dentro da empresa mesmo? Perfeito. Eu vou na linha de maturidade de inteligência artificial. Eu classifico hoje a maturidade em 3 estágios. Eu vou citar os 3 estágios aqui para a pessoa até se situar. Cara, eu tô nesse estágio, esse estágio que funciona para mim. O primeiro estágio é a gente saber usar as ferramentas básicas e principais. Vou dar um exemplo. O Zé da padaria, igual você falou, ele pode usar o ChatGPT, o Claude, que vai. De qual maneira? No ChatGPT ele pode criar alguns assistentes para aumento de produtividade. Ele pode usar a função investigar, ou ele pode usar humanos como ferramenta para ajudar a ele, por exemplo, pegar o Zé da padaria. Ele pode usar humanos e pedir um estudo de mercado da região com preços para ele, por exemplo, balizar o preço do pão dele no mercado. Incrível. E ele não precisa de maturidade de tecnologia nenhuma para isso. É literalmente ele abrir humanos e falar: eu tenho uma padaria de bairro, pega os Nessa preços região. nessa região, faz uma análise dos meus competidores e me dá qual o melhor preço competitivo para eu cobrar no meu pão. Aí ela vai fazer tudo e entregar para ele. A outra coisa que ele pode fazer agora no Cloud, por exemplo, é criar um projeto, colocar os documentos que ele tem ou que ele cria para a inteligência artificial, para dar contexto da padaria dele para a inteligência artificial, para ele não precisar ficar repetindo todas as vezes explicando o que ele faz. Então ele cria um projeto, sobe base de conhecimento nesse projeto e ali ele tem um projeto que sabe tudo sobre o negócio dele e vai ajudar ele na prática. Esse é o nível 1, é o nível básico. É você usar as principais ferramentas como um assistente. E qual que é o gargalo disso? Quase nenhum. É literalmente acessar o Cloud, o GPT, humanos e usar. E usar. Como você usa o Google. Beleza. Nível 2. Aí no nível 2, a gente começa a ir para esse jogo de automações e criação de sistemas. Então a gente começa a usar o Make, o N2N, que hoje acabo que nem uso tanto, mas eu vou também para o Lovable, eu vou para um Eleven Labs, eu começo a integrar soluções, eu começo a criar sistemas. Essa camada de sistemas requer um nível técnico? Requer. Só que a diferença é que o nível técnico desses sistemas com IA, como eu disse, a curva de aprendizado também é exponencial. Você não precisa mais passar 6 anos numa escola de ciências da computação para aprender a programar para conseguir criar os sistemas. Hoje, se a gente pega a API do Cotazu, o Lovable, você integra os dois sistemas sem saber programar. Por quê? Porque você pode perguntar para IA. Cara, como eu integro o meu sistema com a Cotazu? Ela vai te dar, ó, passo 1, pega a credencial. Passo 2, coloque aqui. Passo 3, coloque aqui. Então ele te dá o passo a passo, executa o passo a passo e coloca. Então, por mais que seja distante, não é tão distante assim, mas é o segundo nível. Então, primeiro usa as ferramentas, depois vai para essas ferramentas de criação desses sistemas e automação. Qual que é a vantagem de ter um sistema? Ah, Fel, mas eu sou o Zé da padaria, para que eu preciso de um sistema? Porque você agora pode ter o sistema da sua padaria, que está integrado com o seu financeiro, que está integrado com a sua contabilidade, que está integrado
com a quantidade de vendas de pães que você faz, com a quantidade de estoque que você tem. Aí você começa a centralizar e criar sistemas. E no estágio 3 de maturidade, que é o estágio que nós já estamos do VDA, e eu acho que quem está dentro do nosso produto, da nossa plataforma, já tem as ferramentas e o conteúdo para chegar nesse nível, que hoje é o mais avançado, mas não avançado tecnicamente, mas avançado de atual, de geração de benefício. É você criar agentes autônomos de IA. Então hoje a gente já está rodando alguns agentes autônomos com frameworks do OpenClaw, por exemplo, que permitem que façam a gestão de uma forma ativa, ou seja, agora a IA sai de um assistente, sai de um sistema e passa a executar tarefas. Executar tarefas ali dentro da operação. Então, vou dar o exemplo do Zé da Padaria. Você tem um agente de IA que de fato começa a executar a ação de cobrar o time para comprar o produto, para comprar o estoque, que o estoque está acabando, de mandar o e-mail para o fornecedor, de colocar na agenda que aquele dia tem que fazer um pedido ou tem que fazer o fechamento. Então ela começa a gerir de uma forma ativa e executando ações dentro da companhia. Então, eu diria o seguinte, começa do estágio 1, vai para o estágio 2 e chega no estágio 3. Perfeito. Então, esses são os 3 estágios que a gente está ali no mundo da IA. Assistentes, ferramentas, automações e sistemas e agentes já integrados na operação. O que você acha que é o próximo nível, assim, pensando Ótimo. um pouco mais para frente? O próximo nível eu enxergo da seguinte maneira. Hoje, o agente de IA, eu ainda tenho que determinar a estratégia. Vou dar um exemplo. A gente tem lá no VDA, né, que eu até ensino lá dentro da nossa plataforma, a Iris. A Iris é como se fosse tem eu e Iago de sócio e a gente tem uma outra sócia IA, que ela cobra o time. A gente tá aqui no podcast, ela tá cobrando um time, se tinha que entregar, ela vai cobrar, vai falar, vai executar algumas ações de rotina. Só que a gente que ainda configura a Iris. Então, olha, você tem que fazer isso, cobrar, fazer rotina. O quarto ponto eu vejo o seguinte. A gente está abaixo do pace de vendas no mês. Aí eles traçam a estratégia e ela executa. Hoje a estratégia ainda fica muito com o ser humano delegando. No quarto nível, eu acredito que a IA já vai ter o contexto e a inteligência suficiente para ela mesma criar a estratégia que ela mesma executa. Só não pode se virar exterminador do futuro também, né? Porque senão vai Aí, ficar aí a gente vai pro AGI, né? Mas eu imagino isso, tá? Né, mas aí a gente vai ser os últimos, relaxa. Agora, uma pergunta super importante, tá? Quando a gente fala em implementação de inteligência artificial e tudo mais, tem muitas das vezes que a barreira é o dono, mas tem muitas das vezes que a barreira é o time. Time com medo de ser substituído, de perder o emprego, de falar que esse negócio não é seguro, de o processo vai dar errado e tudo mais. O que vocês veem um pouco desse futuro do ponto de vista dos empregados? Porque, assim, o dono é o top-down, ele vai implementar, vai vir dele, vai trazer, e todas as vezes, até o nome do episódio é como crescer a sua empresa sem contratar mais gente. Vocês estão fazendo um crescimento super exponencial, não necessariamente escalando por pessoas. No mundo de tecnologia, a gente tem até um termo para isso, que é você pega a receita e bota pela quantidade de funcionários. Se esse número ele está efetivamente aumentando, automaticamente você está escalando. A lógica da escala é você fazer mais com menos dentro da infraestrutura. O que vocês acham que vai acontecer com o lado dos empregados e do time e do todo restante a partir disso? E por que é uma barreira tão grande? Porque tem a barreira do conhecimento do dono, mas também tem a barreira de entrada à execução que o funcionário trava com medo de ser substituído. Perfeito. Toda evolução de tecnologia, esse medo veio. Né? A tecnologia ela é sempre vista como uma ameaça no início. Né? E eu acho que o que eu posso mais contribuir para você que está, às vezes, dentro de uma operação agora, ou como líder, ou como trabalhando ali na execução, e tá com esse receio ali de implementar, ou até mesmo o dono que tá com receio de implementar uma cultura de IA lá dentro, de como as pessoas vão reagir a isso, né? É entender o seguinte, que a inteligência artificial ela não vai te esperar. Ela vai, de fato, atropelar. E a gente viu esse movimento nas empresas startups, as .com, né? Porque, basicamente, o que acontece? Teve muita empresa ali que ficou, cara, eu vou esperar, deixa eu ver como é que isso vai adaptar no mercado. E a gente tem grandes cases de empresas que dominavam o mercado, Blockbuster, a gente tem aí Kodak. Dá para citar aqui inúmeros cases de empresas que foram atropeladas por tecnologia, por ficar nessa postura de será que? Será que? E aí, a inteligência artificial, como toda tecnologia histórica, não espera. Então, vamos entender isso,
Que inteligência artificial não vai esperar você colocar IA ou treinar as pessoas na sua operação. E também entra naquele ponto de, cara, será que faz sentido eu treinar o meu time? Porque se eu treinar o meu time, o cara pode ficar muito bom e sair. Uhum. Tá, e se você não treinar? É a mesma coisa com IA. Então, assim, você precisa capacitar as pessoas. E a gente pensa tanto dessa maneira que na nossa plataforma os acessos são ilimitados. Ou seja, hoje a empresa, quando ela assina o Verde A, não importa se ela tem 10, 20, 30, 200 pessoas, todas têm acesso ilimitado. Por quê? Porque a gente acredita tanto nisso que eu estou falando que a gente quer dar essa capacitação a todo mundo na empresa. A gente não acredita que essa capacitação de A tem que ser para o cara de tecnologia, tem que ser para o financeiro, tem que ser para o comercial, tem que ser para o marketing. As pessoas precisam aprender a usar essas ferramentas. Hoje, quando a gente vai nas empresas, não tem o setor de TI usando computador e o resto trabalhando com papel e caneta. Claro. Não faz sentido. A mesma coisa com a inteligência artificial. Só que, por ser talvez um assunto distante ainda para algumas pessoas, isso não está claro que é dessa maneira. Então, é muito importante que você abrace essa cultura. E você que está ali na operação, é muito importante que você se antecipe a isso, porque você colherá frutos por entender o jogo e se diferenciar no mercado, seja para ganhar uma promoção, seja para ter uma promoção de carreira, seja para entregar mais com menos. Porque assim, a gente que está na cadeira de empresário, eu acho que quem está nessa cadeira vai concordar com o que eu estou falando, o que a gente mais quer é aquele cara que se torna indispensável dentro da companhia. O que eu mais quero é que alguém na minha empresa saiba usar tão bem IA para criar um monte de coisa, ele se escalar, que eu falo o seguinte, cara, eu preciso de você e eu vou te pagar melhor. Total. Porque você está gerando tanto valor para minha companhia que eu vou te remunerar melhor, que eu vou te promover. Então, as pessoas não têm que ter medo, elas têm que ir para cima. Ir para cima, aprender, dominar, sentar a bunda na cadeira e executar. E tá um ótimo timing para fazer isso. Perfeito. O dono que não implementar IA em 2026, o que acontece com o negócio deles, com o negócio dessas pessoas em 2 anos? Ele se torna menos competitivo. Não quer dizer que ele vai morrer, não quer dizer que ele vai se ferrar, quer dizer que ele se torna menos competitivo. Ou até menos rentável. Né? Exatamente. O jogo dele vai ficar mais difícil. A margem dele talvez fique menor. Ele não vai conseguir ser tão competitivo quanto outras pessoas que usam a tecnologia correta. Eu sempre faço a analogia do Paulo Musi. Paulo Musi é um médico que vai ter a agenda mais lotada. Quer dizer que ele é o melhor médico no que ele faz? Não sei. Mas quer dizer que ele consegue ser mais competitivo, cobrar mais pela agenda dele, porque ele tem muita demanda, porque ele usa a tecnologia rede social para conseguir alavancar a exposição de marca dele e ter mais demanda, porque ele usa os recursos da forma correta. Então, eu acho que é isso. Você vai ser menos competitivo, fato. Boa.